E eu venho perguntando a Deus. E nós vamos começar, irmãos, trazendo para o povo de Deus uma palavra da parte do Senhor no livro de Josué. Este livro, ele começa uma outra parte do que nós chamamos de Bíblia. A primeira parte é os 5 primeiros livros. Nós chamamos de Pentateuco, ou os livros da lei, que compõem de Gênesis a Deuteronômio. Muito bem. Em Deuteronômio, é o momento em que Moisés dá instruções a uma nova geração que nasceu no deserto. Uma geração que não saiu do Egito, mas que nasceu na caminhada. Por um momento, o povo de Deus pecou contra o Senhor, murmurando tremendamente. E naquele momento ali, Deus julgou o pecado do povo, dizendo: toda essa geração que murmurou não entrará em Canaã, exceto 2 pessoas que não tinham murmurado: Josué e Calebe. Os demais, aqueles milhões de pessoas, morreram no deserto e deixaram uma semente. Crianças, meninos e meninas que cresceram naquele deserto, não é? Tiveram sua casa naquele deserto, aprenderam a andar no deserto, aprenderam a correr no deserto, aprenderam a falar no deserto. A vida deles foi aquilo ali. Essa geração agora, não é? De jovens, era uma geração de jovens. Talvez o mais velho ali tivesse aí seus, sei lá, uns 30 e poucos anos, né? Que pelo menos 2 anos o povo, entre sair do Egito e deixar o Sinai, eles ficaram praticamente 2 anos. E depois eles chegaram ali em Cades de Barneia, murmuraram contra Deus e começou uma trajetória que durou mais 40 anos. Toda a história, 40 anos, esse povo caminhou. No final aqui, o próprio Moisés, ele teve também que parar na sua trajetória. Deus havia falado com Moisés para ele falar a uma rocha, quando ele já tinha ferido lá atrás. Era só falar. Mas o povo irritou tanto aquele homem, que irritado, ele bateu naquela rocha. E aquilo ali lhe custou não entrar em Canaã. Deus disse: Moisés, infelizmente, eu mandei você fazer uma coisa, você fez outra. Ele viu Canaã, mas não entrou em Canaã. Resultado: o final do livro de Números, não é? Mostra o momento da morte de Moisés. O pranto de Israel pela morte de Moisés. Ele morre, capítulo 34, versículo 7, Deuteronômio, ele morre com 120 anos. 120 anos. Prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe, até que o luto se cumpriu. Até que o luto se cumpriu. E agora? Agora, irmãos, o povo de Israel entra numa nova fase. Eles estão nas campinas de Moabe, de frente ao Jordão. Diante deles já está o primeiro desafio, que é Jericó. E aquela geração nova, que recebe a ordenança de Deus, o conselho de Deus, a lei de Deus, estão esperando. O que vai acontecer agora? É a partir daí que começa uma nova história e vem compor esse livro. O livro de Josué, ele abrange um período de aproximadamente 24 anos, desde a morte de Moisés até a morte de Josué. Moisés morreu com 120, Josué morreu com 110. Período de 24 anos de história. Os primeiros momentos foram momentos decisivos na vida desse povo. Eles entraram para conquistar. Foi bastante tempo de luta. Depois que conquistaram, não tudo, isso aí é um outro caso, mais para frente, ele teve um momento de descanso para repartir. E depois, Josué consolida as tribos
dá as ordens de Deus para eles e morre. Mas é interessante, irmãos, que esse livro é um livro que mostra um povo sempre em movimento. O livro de Josué não é um livro parado, mas é um livro dinâmico, porque o povo de Deus está se movimentando. Você vai ver isso nas páginas desse livro, não é? Sempre em movimento. O povo de Deus se movimenta aqui nesse livro. Mas algumas coisas me chamaram a atenção nesse capítulo 1. E eu quero repartir com a igreja do Senhor essa noite. Nós estamos começando um ano praticamente. Um mês já se foi, você percebeu? E os planos que você fez para esse ano, já começaram? Quantos estão lendo a Bíblia diariamente? Quantos estão orando diariamente? Quantos estão se envolvendo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus? As promessas que você fez ao Senhor no ano passado, como estão? Será que já esquecemos? Estamos começando um ano. Hoje, 1º de fevereiro. Daqui para frente virão outros meses. Até que o Senhor venha. Vamos marchar, vamos continuar a nossa batalha espiritual. E é exatamente sobre isso, irmãos, que eu quero trazer uma palavra. Eu espero que nós possamos concluí-la dentro de poucos instantes, para a gente, com alegria, mais uma vez, receber dessa mesa aquilo que representa a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que esse livro começa aqui, melhor, né? O livro de Josué, ele começa mostrando algo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: depois que Moisés morreu, teve um momento de pranto, teve um momento de luto, mas a Bíblia diz que Deus agora fala com Josué. E olha o que Deus fala no verso 2. Ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levanta-te. Essa palavra tem estado no meu coração. Porque Deus teve que falar assim com Josué. Eu estava olhando isso aqui, passei esses dias meditando. Como Deus é maravilhoso, irmãos, e como Deus nos estimula, como Deus nos ajuda, como Deus nos põe para frente. 40 anos, não é, de história ali na vida daquele povo todo. E Josué sempre junto de Moisés. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda, que ele deitava água sobre as mãos de Moisés. Josué era aquele serviçal, presente na vida de Moisés. E agora, nesse momento da história, Moisés morre. E eu estava lendo isso aqui, me colocando no lugar de Josué. Não foi fácil para ele, não é? Tratar, lidar com a morte de Moisés. Foi algo que, sabe, foi muito doloroso para ele. Foi um desenlace assim muito forte. Meu Deus, se ele fosse uma pessoa distante, sabe? Pois olha, Moisés morreu. Poxa, eu lembro dele. Algumas vezes eu falei com ele, gente boa esse Moisés. Eu lembro que quando ele reuniu o pessoal, ele apertava a minha mão. Não era assim não, irmão. Era uma relação de, sabe, de pai para filho, aquela coisa presente ali, ó. Os dois caminharam juntos, os dois batalharam juntos. Moisés tinha toda a confiança em Josué, e Josué toda a confiança em Moisés. Certamente essa morte o abala, essa morte o esmurece, essa morte os faz, sabe, ele desce um pouco ali, meu Deus, e agora? Não é assim que acontece comigo, com você também? Às vezes na nossa vida sucede fatos, acontecem coisas, irmão, que vêm para nos esmurecer. São situações de família, de trabalho, nas nossas relações pessoais, coisas que estremecem, esmurecem, desanimam. Não foi fácil lidar com isso, e não é fácil você lidar com essas situações que aparecem na sua vida. Nós somos humanos, nós somos gente, pessoas, temos sentimentos. E aí? O que fazer nessas horas?
Às vezes as nossas relações com os pais não estão bem, com o marido não está bem, com a esposa não está bem, enfim, com os filhos, com Deus, no trabalho, os nossos relacionamentos não vão bem. E agora? Como fazer? Tudo isso nos abate, nos esmurece, nos põe para baixo, nos desanimam, nos fazem parar. Muitas vezes pensamos em retroceder, queremos entregar os pontos. Eu creio que o coração de Josué estava mais ou menos assim. E agora, o que eu faço? A primeira ordem de Deus para esse homem é o seguinte: Deus se dirige a Josué. Parece uma redundância, irmão. Parece. Porque aqui atrás fala da morte, fala do pranto. Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Moisés já tinha colocado as mãos sobre ele. Josué participou do funeral de Moisés. Estava ali presente. Certamente eu acredito que ele liderou aquele funeral. Ele estava à frente. Sepultaram Moisés, enfim, não sepultaram, me perdoe, porque Moisés ficou lá no monte. Não é? Ficou lá no monte. Deus foi que cuidou do sepultamento de Moisés. E é interessante que nessa hora o Judas, o irmão do Senhor que escreve aquela epístola, ele diz que houve um momento ali em que o próprio diabo contendeu com o Senhor sobre o corpo de Moisés. Contendeu. E foi naquela hora ali, né, que o anjo falou: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Porque certamente o corpo de Moisés seria um trunfo, né? Seria alguma coisa para ser venerado. Se o povo venera alguma coisa que sobrou de Davi, lá em Jerusalém, né? Lá tem a tumba de Davi. Eu fico imaginando a tumba de Moisés. Isso faria uma procissão enorme. Então Deus cuidou dessa parte aí. E o povo lamentou, chorou, e Josué esteve presente nessa hora aqui. Agora veja como Deus fala, irmão, no verso 2. Deus se dirige a Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Sabe não? Virou a página. Mudou a história. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, quando com essa palavra aqui, ó? Hein? É que tem situações da nossa vida, irmãos, que Deus te diz: morreu, acabou. Você está sofrendo mais por quê? Você está se abatendo mais por quê? Você está se deixando se consumir a mais por quê? Deus está dizendo, como disse para Josué: olha, Moisés é morto. E morreu. Não tem mais Moisés. Agora é você. E muitas vezes na nossa vida, irmão, nós ficamos dessa forma. Nós ficamos presos ao passado, presos a uma situação. E Deus está dizendo: ó, morreu, acabou. Vira a página, começa tudo de novo, ó. Moisés morreu, ó. Vira, vambora. Vambora. Quando eu digo isso, sabe o que eu me lembro? Lá em 2 Samuel 17, Davi, ele comete ali aquele deslize todo com Batseba, toda aquela situação ali, e a criança adoece. Aí depois, Davi começa a interceder, orar, chorar, jejuar. Todo mundo preocupado. Meu Deus, o rei está vivendo uma situação tremenda. Daqui a pouco a Bíblia diz que Davi percebe pelo movimento que a criança se foi. E a Bíblia diz, lá em Samuel, que ninguém queria dizer para o rei: olha, a criança morreu. Porque a Bíblia registra assim: se ele já sofria por ela desse jeito, estando viva, se souber que ela morreu, meu Deus, vai arrancar o cabelo. Ninguém queria falar com Davi: olha, morreu. Não. Aí Davi perguntou: estou vendo um movimento estranho, o que houve aí? A criança: ó, seu rei, lamentamos informar, mas a criança morreu. Morreu? Tem certeza? Morreu? Morreu?
Tá bom, foi bom saber dessa notícia. A Bíblia diz que Davi se levanta, toma banho, muda de roupa, pede pão, volta para o reino e caminha para frente. Alguém deve ter falado, meu Deus do céu, como é que esse homem procede assim? A criança viva, ele chorou, orou, jejuou, e quando falaram que a criança morreu, olha a atitude dele. Davi estava errado na sua atitude, irmão? Não. Muitas vezes nós ficamos presos a situações que Deus está dizendo, já acabou, morreu, vira a página. Mas nós ficamos presos ao passado, agarrados com aquele negócio ali, sabe? É como diz, segurando a alça do caixão, já morreu, já sepultou, e você anda com a alça ali, né? Aquela alcinha ali. O que é isso aí? Ah, isso aqui não posso esquecer não, isso aqui é a alça. Irmão, joga essa alça fora. Começa uma nova vida esse ano em nome de Jesus. Moisés morreu. Você tem que fazer algumas coisas, Josué. Primeiro, levanta, porque é você que vai passar este povo pelo Jordão. Até então, parece que Moisés não tinha percebido da grandeza da responsabilidade. Enquanto Moisés estava por ali, ele estava à sombra de Moisés. Não é? À sombra. Era Moisés que tinha o cajado. Era Moisés que Deus usava. Era Moisés que fazia os sinais. Era Moisés que levantava a mão e Deus dava a vitória. Josué ia apenas lutar, confiados que a mão de Moisés daria vitória. Só que morre, falece, acaba, termina. E agora? É você que vai fazer o povo atravessar. É você que vai entrar em Canaã. É você que vai lutar. Irmãos, a vida é assim para mim e para você. Não fique pensando que o que aconteceu, não é, o que morreu, o que passou, aí você fica preso àquela situação. Não. O que Deus está dizendo aqui? Olha uma coisa interessante, irmãos, que Deus fala com Josué, para que ele possa compreender o que Deus tinha para ele. No verso 5, Deus disse assim, olha, nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus estava dizendo isso aqui, sabe por quê? Porque certamente no seu coração ele dizia, mas e Moisés que fazia? E Moisés que atuava? E Moisés que operava? Deus disse, olha, assim como eu fui com ele, eu sou com você. Essa mesma palavra Deus te dá essa noite, irmão. Assim como Deus foi com seu esposo, ele é com você. Assim como Deus foi no passado, ele é hoje no presente. Não fique distante, desanimado, pensando que por alguma situação que passou, agora você não vai ter força, não vai ter ânimo, não vai ter graça. Deus te diz, assim como eu fui no passado, eu sou hoje no presente e serei no futuro. Ele é conosco. E Josué precisava saber disso. Deus disse para ele, levanta-te. Porque ele estava abatido. Quando Deus diz levanta-te, o que Deus está querendo dizer com isso aqui? O levantar, irmãos, é meu, é seu. Esse levanta-te aqui é uma ordem de Deus para mim fazer alguma coisa, para me mover uma ação. Eu estou prostrado, eu estou desanimado. Deus diz, Roberto, levanta-te. Eu digo, Senhor, não sei se eu vou conseguir. O que Deus está esperando, irmão? Hein? Eu acho que se tu mandares um anjo, eu levanto. Se tu me revestir da tua graça, eu levanto. Se tu me encher do teu espírito, eu levanto. Foi isso que Josué falou? Preste atenção quando você lê a Bíblia. Quantas vezes Deus falou com Josué, levanta-te? Só uma vez. Agora ele disse 2 vezes para ele, esforça-te e tem bom ânimo. Mas para levantar foi uma vez só, irmão.
Deus não precisa ficar falando, levanta, 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 levanta. Não, é uma vez. Deus está dizendo aqui, olha, eu vou fazer, eu vou contigo, eu vou na tua frente, eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu vou te dar a vitória, vou cumprir a palavra. Agora, do jeito que você está, eu não posso operar. Levanta-te. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre age quando nós nos levantamos. Deus não trata com ninguém prostrado, Deus não trata com ninguém desanimado, Deus não trata com ninguém frustrado, largado, jogado, não! Quando Débora, lá em Juízes 5, a Bíblia diz que ela julgava Israel, e aí um rei lá, pecou, Deus levantou uma nação lá para poder subjugar Israel. Aí Débora chamou o chefe do exército e falou assim, olha, nós temos que tomar uma posição. Levanta-te, pega um bocado de homem e vai para o monte. Vai te preparar. Levanta-te. E a Bíblia diz que ele levantou e foi. Outra coisa, quando Deus encontra Elias dentro de uma caverna, lá no Monte Carmelo, Elias está lá, enfiado numa caverna. O que você faz aqui? Ah, Senhor, mataram seus profetas, derrubaram seus altares, e não sei o que, só eu fiquei. O que Elias queria? Queria que Deus dissesse, coitado, profeta, estou com a pena de você, Elias. Eu vou até chorar também, Elias. Puxa, Elias, eu nunca fiquei tão triste na minha vida, Elias. Estou igual a você, Elias. Deus é assim? Nunca. O que você está fazendo aí? Não, senhor, é que não sei o quê. Levanta, sai daí. Some daí. Passa lá pela Síria, unge Eliseu, unge o outro. Vambora, 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 vambora. É assim que Deus trabalha. A gente imagina, não é, irmão? Mas Deus sabe do meu problema. Ele sabe, irmão. Deus sabe da minha fraqueza. Ele sabe também. Só que Deus manda você e eu levantarmos-nos. Levanta. Eu estava lendo isso aqui, eu não precisei ficar procurando, não. Eu me lembrei. Quando Jesus chega num tanque, lá em João 5, é um paralítico lá, 38 anos. Jesus começou uma conversa com o homem. E aí? 38 anos, tem que me ajude. Ninguém me joga no tanque. Ninguém faz isso por mim. Quando eu vou entrar em outro lugar, só lamentação. E aí como é que vai ser? E eu já estou nessa vida, e não sei o quê, e verelé. Jesus falou, se eu ficar escutando esse homem, vou ficar o dia todo aqui. Isso vai ter conversa. 38 anos, esse homem tinha na conversa, irmão. Jesus fala, conta a tua história. Olha, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, Jesus, aí ó, Jesus falou, estou fora. Quer ficação? Quer? Eu queria, mas aí Jesus falou o que para ele? O que Jesus falou para ele? Primeira palavra que Jesus falou: levanta-te. Ué, mas o senhor não vai botar a mão na minha cabeça? Não. O senhor não vai me ajudar? Não. O senhor não vai falar, perna, fica boa? Não. O senhor não vai falar assim, em nome do Deus Todo-Poderoso, repreendo essa doença? Não. E a gente fica esperando, irmão, que Deus faça alguma coisa. Não, para mim me levantar, aí Deus vai ter que mandar um anjo para dar água para me beber, estou com sede. Jesus. A ordem já foi dada, levanta-te. Jesus falou para o paralítico, levanta. E agora? Levanta ou não levanta? Você faria o que no lugar do paralítico? Hein? Senhor, 38 anos. Será que eu não sei nem como é que é levantar. Eu não consigo, não. Estou muito fraco para levantar. Hein? Não é assim que a gente faz, irmão? A gente tem tanta desculpa para não se levantar, não é? Mas é tanta desculpa que a gente tem para não se levantar na presença de Deus. Sabe? A gente fica arrumando desculpa para não se levantar. Sabe o que Jesus faria com aquele homem?
não dá para levantar não, eu já estou assim, já me acostumei nesse estado aqui. Como é que eu vou levantar, Jesus? Então fica, não quer, vai embora. Jesus falou, levanta, toma a tua cama e anda. Você já leu esse texto? Leu? O que o homem fez? O que o homem fez? Irmão, o homem levantou, irmão. Ora, está mandando levantar, levanta. Se Deus está mandando você se colocar de pé, se coloque. Se Deus está dizendo para você, levanta-te, porque este ano eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer isso e aquilo. Para de ficar prostrado, levanta e creia, porque o Deus que fala, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir. Deus disse para ele, levanta-te, é você que vai fazer esse povo passar o Jordão. Moisés morreu, a história é outra. Daqui para frente eu não vou mais contar com Moisés, não vai ter mais a vara de Moisés, não vai ter mais a palavra de Moisés, não vai ter mais a mão de Moisés, é você. É você. Talvez você está preso a alguma coisa, né? Ah, meu Deus, mas se fosse até igual antigamente já passou, irmão, é hoje. O antigamente ficou para trás, é hoje. E o Deus que agiu no antigamente, Ele age hoje. O Deus que fez coisas no antigamente, Ele faz hoje também. E às vezes a gente vai deixando, sabe, as coisas acontecerem na nossa vida. Aí Deus faz promessas para esse homem aqui, e diz para ele, ó, ninguém vai te ficar diante de você, ninguém se susterá diante de ti, ninguém vai te encarar. Deus está dizendo isso, ninguém vai ficar te encarando. Quem é você? Josué? Não te conheço. Quem é? Conhecia Moisés, você não. Deus falou, ó, ninguém vai fazer isso contigo não, tira onda com a tua cara, ninguém. Ninguém vai ficar tirando onda, não. Eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aí Deus disse, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus está dizendo para Josué, agora é com você. Agora é você. Porque enquanto existe alguém para nos apoiar, enquanto existe alguma situação, irmão, para nos dar um certo conforto, nós nos acomodamos. Não é? Estou bem por aqui, graças a Deus, né? Qualquer coisa, né? Até aqui, qualquer coisa está aqui para me ajudar, qualquer coisa. Você está sempre confiado naquele negócio, qualquer coisa, tem um respaldozinho aí nas tuas costas aí, que te dá aquele conforto, você fica sempre naquela moleza. Só que Deus disse, ó, morreu, o teu conforto morreu, a tua escora morreu, a tua muleta morreu, o que você achava que ia fazer alguma coisa morreu, agora é contigo, meu irmão, agora é com você. Esforça, tem bom ânimo, porque é você que vai fazer o povo herdar a terra. É você. Deus pega o legado e coloca na sua mão agora, é você, ó, é você. E a gente não entende isso, irmão. Na nossa vida espiritual, a gente fica esperando, pensando que é sempre o outro que vai fazer, é o outro. E Deus diz para Josué o que diz para nós essa noite, é com você que eu conto. O ano 2014 morreu. Ah, pastor, fiz tantos planos, morreu. Pastor, tinha até uma agenda, morreu. Pastor, eu fiz não sei o que, morreu. Irmão, esqueça 2014. Nós estamos no outro ano. Nós estamos no novo tempo. É novo propósito, é nova proposta. São novas atitudes diante de Deus. Nós não podemos mais ficar presos ao passado, imaginando isso ou aquilo, não. E Deus diz para mim e para você, esforça-te, tem bom ânimo, porque agora é contigo. Então somente esforça, tem muito bom ânimo, faz conforme a lei que você recebeu, não se desvia, não parte da tua boca o livro dessa lei, esforça, tem bom ânimo, não parme, não te espante, eu sou contigo e vamos para frente. Moisés deu uma sacudida assim e falou, misericórdia. Josué, obrigado.
Josué deu uma sacudida e falou: misericórdia, agora é eu mesmo, é você mesmo, não tem mais ninguém não, irmão. Às vezes os jovens se casam, né? E aí a Bíblia tem um negócio tão interessante: deixa o pai, deixa a mãe, se une a sua mulher, e vai ser uma só carne. Ih, negócio de deixar o meu pai, deixar a minha mãe. Ah, eu me lembro do feijão da minha mãe, do arroz da minha mãe, do macarrão da minha mãe, da carne da minha mãe. Ai, Jesus. Sabe o que, é que Deus diz para esses jovens que casaram e ainda estão agarrados? Assim como eu fui com a tua mãe, assim eu também serei contigo. Sabe? Assim como eu fui com ela, você com você. Sua mãe cozinhar, você vai cozinhar. Seu pai trabalhar, você vai trabalhar. Sabe? A gente não pode ficar agarrado a essas coisas não, irmão. Nós temos que andar para frente. Deus quer que o seu povo ande para frente. Há muitas conquistas aqui nesse livro, há muita batalha, há muita guerra, há muita coisa para fazer, e não dá para ficar de braço cruzado não. Porque a nossa vida é uma batalha constante. Constante. Se você não lutar hoje, cruzar os braços hoje, amanhã vai ser pior. Se você não encarar a realidade hoje, amanhã vai piorar. Se você não estudar hoje, amanhã piora. Se você não ler a Bíblia hoje, amanhã não vai ler, e por aí vai. Você não acorda cedo hoje, amanhã também não. Assim é a vida. As promessas de Deus estão aqui, ó. Deus disse: olha, ninguém vai te suster diante de você, esforça, tem bom ânimo, lê a Bíblia, medita nela, eu estou contigo, vamos embora. E aí, irmão, Josué acorda, Josué se levanta, Josué se desperta, aí Josué dá ordem aos príncipes, e ele diz: olha, passa pelo meio do arraial, ordena ao povo, provejam-se de comida, dentro de 3 dias, passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Josué, depois de ouvir isso tudo aqui, ele falou: pera lá, não, Deus conta comigo e é comigo mesmo, vamos embora. Você vê que a atitude dele muda no versículo 10. Ele se levanta e dá ordem aos príncipes. É ele que dá as ordens agora. Sabe? Deus vai fazer isso na sua vida. Quando a gente se levanta, irmão, diante de Deus, tanto na vida social, quanto na vida familiar, quanto na vida espiritual, quando a gente se levanta, quem dá ordem é quem se levanta. Quem dá ordem é quem se levanta. Enquanto o outro está prostrado, quem vai dar ordem é o que está de pé. Levante-se pela sua casa, levante-se pela sua família, levante-se pelos seus filhos, levante-se pelo seu emprego, levante-se. A coisa está feia aí fora, demitindo um monte de gente. Ainda tem crente que fala assim: não, patrão, é que eu sou da religião, aí quarta-feira tem um culto lá que eu não posso perder, então quarta-feira eu vou sair 4 horas da tarde, que eu tenho que pegar o ônibus para ir para a minha igreja. Você não tem que pegar ônibus para vir igreja nenhuma não, tu já é igreja. Você vai trabalhar. Hoje até 10 horas, estamos juntos até 10 horas. O povo está cultuando aqui, você está trabalhando lá, de vez em quando você fala: aleluia, Jesus, estou com o teu povo lá adorando ao Senhor. Levante, irmão, para defender o que é teu. A promessa de Deus está aí: eu vou ser contigo, você se esforça, você tenha bom ânimo, eu vou te ajudar, não se aparte da boca o livro da lei, vamos embora. Aí no verso 10, quem dá a ordem? Josué. Não é? E os príncipes ouviram. Fala lá para o pessoal: olha, manda todo mundo se prover de comida dentro de 3 dias, vamos passar o Jordão. Irmão, uma geração que nasceu no deserto, uma geração que só viu a areia, serpente, escorpião, comendo maná dia e noite. Não é? Aquele povo ali
vendo aquela coluna de fogo de noite e nuvem de dia. A experiência deles era só essa. Parados agora na campina de Moabe. E Josué sai com a ordem: olha, daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Daqui a 3 dias. Parecia um sonho, não é? Daqui a 3 dias. Preste atenção no que eu vou dizer. No começo deste livro, Josué está abatido. Deus vai e o anima. Ele aceita o ânimo de Deus. Ele se levanta. Ele acredita. Ele confia. Ele crê. Ele recebe. E agora qual é a mensagem dele para o povo? Daqui a 3 dias nós vamos entrar na terra. Nem ele estava percebendo isso, irmão. Nem ele. Abatido, desanimado, Moisés morreu, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Mas quando ele percebeu, quando ele se levantou, quando ele tomou a atitude que Deus queria que ele tomasse, aí ele saiu com a mensagem: 3 dias e nós vamos entrar lá. Não faltava tão pouco, não é? Tão pouco. Ele podia dizer: pô, olha gente, Deus me animou e tal, mas falou comigo que só daqui a 1 ano. Ah, meu Deus, 1 ano ainda é. Não dá para ser 6 meses? Não, é 1 ano. Presta atenção. 3 dias. Talvez você esteja a 3 dias da tua vitória. Talvez você esteja a 3 dias de receber alguma coisa do Senhor. Está tão perto de nós a nossa vitória, mas o desânimo não deixa a gente enxergar, o desânimo não deixa a gente perceber. E Deus diz: está perto a tua vitória, só mais 3 dias e vocês vão possuir a terra. E ele só viu isso depois que ele se levantou, depois que ele se animou, depois que ele recebeu a mensagem de Deus. Aí ele sai pelo meio do arraial e diz: olha, dentro de 3 dias. Eu estava lendo isso aqui, irmão, me coloquei no lugar de Josué. Eu falei: meu Deus do céu, esse homem deve ter falado: gente, falta tão pouco, está tão perto a vitória. Eu caminhei tanto, eu lutei tanto, eu guerrei tanto. Não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de parar. Daqui a 3 dias nós vamos atravessar e vamos entrar em Canaã para a glória de Deus. Você precisa crer nisso. Às vezes a nossa vitória está tão próxima de nós, mas a gente permite que os abatimentos, as situações da vida impeçam da gente ver a proximidade da vitória. Josué viu isso depois que ele se levantou. E ele mandou dar ordem: são 3 dias só. E aí ele chama o povo, convoca o povo, levanta todo mundo, vamos embora, vamos para frente. E foi nesse aspecto aí, irmão, nesse momento aqui, sabe, ele disse: lembrai-vos da palavra que mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Chegou a hora de possuir. Um povo cansado, um povo que já vinha de um deserto, de uma caminhada. Faltava 3 dias. Você só percebe isso quando você se levanta.